Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. O Mundo dos Negócios está numa temporada em São Paulo, precisamente Campinas. No programa da semana passada, você viu aí a Bentley, uma gigante que completa 150 anos. E o CEO, o presidente das Américas, o Emerson Galina, contou um pouco da história e vai continuar a partir de agora, né, Fabiano? Num programaço a partir de agora, Fabiano Pois Caseca. é, o segundo programa aqui nessa fábrica, né? E eu vou começar a perguntar aqui para o Galina, falar do planejamento estratégico. Uma fábrica com esse potencial, dessa grandeza, tem um planejamento estratégico, eu acho que ele seja até um pouco complexo. Mas assim, o que resumidamente ele está dizendo para você, mandando você fazer? Abrir mais uma planta em outro estado brasileiro, aumentar a produção, eu imagino que tudo depende da demanda, mas fala um pouco desse planejamento estratégico para a gente continuar aí nos planos de negócio para frente. Nós trabalhamos basicamente com um plano estratégico, lógico, muito focado no que nós estamos fazendo no próximo ano, mas não somente no curto prazo, logicamente a gente olha 5 anos para frente. Quando a gente olha 5 anos para frente, a produção brasileira deve permanecer próximo aos 3 milhões de carros e tudo que a gente está fazendo é realmente assim no plano estratégico, continuar os investimentos específicos dos nossos clientes. A gente tem diversos novos projetos com todos os clientes aqui no Brasil e baseado nesses projetos específicos a gente vai fazer uma transformação ainda maior nessa fábrica agora de componentes que a gente tem nesse momento. Então, a gente não está pensando verdadeiramente de abrir uma nova fábrica, mas a gente vai fazer uma revolução adicional nessa fábrica aqui, melhorar ainda mais os processos nessa fábrica, aumentar ainda o nosso valor de engenharia e certamente vocês vão ver isso nos próximos casos que vão vir dos clientes nossos. Né? Em termos de capacidade, ela está atendendo? Em termos de capacidade, sim. Por isso que quando a gente olhou no programa passado as estamparias, toda a estamparia que a gente tem, ela já está capacitada para a gente poder fazer esse projeto futuro que a gente já tinha desenhado lá atrás no plano estratégico. Então, a fábrica, a estamparia em si, já está preparada. O que agora sim a gente vai focar no plano estratégico é como nós vamos fazer essa parte aqui dos componentes, toda a parte de soldagem, toda a parte de montagem, toda a parte de usinagem, é aqui que a gente vai fazer um investimento gigantesco para poder adaptar essa fábrica para os novos volumes e para os novos carros que vão estar chegando já a partir de 2027. Eu sou professor da matéria, planejamento estratégico. Quando vou fazer planejamento estratégico lá para minhas empresas, é meio parecido, como você falou. O primeiro ano, mas com alcance até o 5º ano. Ao elaborar esse planejamento, talvez não seja nem bem a sua área, mas você tem uma visão do negócio, veículo no mundo inteiro, para você poder estabelecer ali, talvez, a alteração, o rumo da produção, essa coisa, leva tudo em consideração isso, você tem que estar ligado no mundo todo para saber para onde está indo o mercado mundial para você poder fazer um planejamento estratégico e ter condições de dar seguimento? Certamente, Fabiano, porque um aspecto do planejamento estratégico que a gente olha é o mercado. Certamente é o que a gente vai olhar primeiro, aonde vai o mercado, que tipo de veículo, que tipo de tecnologia que a gente vai ter, que tipo de processo que a gente vai ter. Em conjunto com isso, a gente faz a visão nossa interna, que tipo de processo nós vamos fazer, que tipo de digitalização, que tipo de nova tecnologia a gente vai trazer. Então, a gente tem que combinar esses dois fatores quando a gente fala o que o mercado vai fazer, o que os nossos clientes estão precisando, como é que a gente vai atender com a competitividade correta e que tipo de novo processo de produção, mais automatizado, menos automatizado, mais com artificial intelligence, com menos artificial intelligence, é tudo isso que a gente olha nesse planejamento estratégico, tá? Digamos que surge uma fábrica ou uma mesma fábrica lança um novo veículo que tem tudo diferente. Nós estamos aí, por exemplo, no meio do 2º semestre do ano.
Em quanto tempo vocês conseguem produzir aquele pedido para atender aquela fábrica? Olha, os projetos nossos que a gente trabalha com as montadoras, Fabiano, são projetos que levam pelo menos entre a gente fazer um acordo com o cliente, definir que tipo de design, que tipo de processo que nós vamos fazer, ele leva pelo menos de 1 ano e meio a 2 anos para entrar em produção. Então, esse é o tempo de maturação para a gente fazer esse tipo de desenvolvimento. Lógico, se ele está relacionado a chassi, é um pouco mais demorado. Se ele está olhando para a parte, vamos falar assim, da carroceria, é um pouco mais rápido, mas em média, eu diria 1 ano e meio, 2 anos, para a gente conseguir sair do desenho, que hoje não é mais no papel, sempre no computador, até a produção final. Então, um veículo, quando chega na concessionária para a gente comprar, ele foi pensado há anos atrás. Olha, eu diria para você que no mínimo 3 anos atrás. Mínimo. Agora, ô Emerson, a gente está rodando aqui, nós saímos de uma planta onde se fabrica um tipo de produto e aí a gente está em outra planta onde se fabrica também os produtos que vão acoplar naquela nova planta que está lá. Isso. Fala um pouquinho sobre isso para quem está em casa acompanhando de perto o programa. Como a primeira parte do programa focou na estamparia, ou seja, onde a gente produz os componentes básicos para depois a gente fazer os próximos processos. Então a gente está falando soldagem, a gente está passando aqui do lado uma máquina laser, a gente passou depois para o processo de usinagem, a gente passou pelo processo de pintura e depois a gente ainda tem os processos de montagem. E depois que sai dessa fábrica ainda, a gente vai para a fábrica de módulo, onde a gente vai montar os módulos de suspensão, por exemplo, para as montadoras. Ou vai direto para a montadora, onde a montadora vai fazer a montagem desses componentes no carro, no veículo dela. Tá? A indústria brasileira de veículos, ela está em franco crescimento e vende no dia a dia. Nós temos hoje uma fábrica como a Bentley que funciona 24 horas, ou seja, o mercado está em franco crescimento, independentemente da economia, das divergências políticas. A gente percebe que a fábrica ela acompanha essa sazonalidade de mercado. Quantos carros, por exemplo, são vendidos? Você tem como mensurar isso? Certamente, a gente tem. Essa fábrica ela tem que ser flexível, porque existem ciclos econômicos, mesmo em plano estratégico. Como você vai conseguir equilibrar a produção nossa aqui? Quando você olha tudo que a gente tem de estoque aqui, a gente tem 3 dias de estoque final. Ou seja, não temos estoque, a gente não trabalha com estoque. A indústria automotiva... Tudo que produz sai. Tudo que produz sai. Então a gente trabalha 3, 4 dias antes de montar o carro. Então as peças que vocês estão vendo aqui, na semana que vem já vai estar montado num carro. E esse carro vai para a concessionária que vai ser vendido. vendido. Depois vai para a concessionária ser vendido. Então, nós temos que ser muito ativo na flexibilização nossa da produção. E nós temos que ser muito rápido em como adaptar. O ano está sendo um ano bom, porque o volume de produção automotiva aqui no Brasil deve chegar a 2,6 milhões de carros. Então, o ano de 2025 poderão ser vendidos 2,5 milhão de veículos. Exatamente, por aí. De todas as marcas. 2,7 de todas as marcas. E, assim, é um ano muito bom de exportação. O Brasil tem exportado bastante, principalmente para a Argentina, mas não somente, para México e para outros lugares. Então tem sido bom o ano. E isso ajuda para a gente, nós olhamos muito mais a produção do que a venda em si. Lógico, a venda puxa a produção, mas a venda é composta de mercado interno e a exportação. E o mercado interno e a exportação, nesse ano de 2025, tem indo bem. Então a gente tem conseguido sim atender o nosso planejamento estratégico, o volume que a gente planejou. Tá? A maioria dessas peças, as peças que nós vimos aqui, continuando a ver sendo produzidas, ela é única para um modelo de veículo de uma determinada fábrica ou ela serve tanto para Fiat quanto para Volkswagen? Porque eu fico aqui imaginando, você deve trabalhar, se for única, você trabalha por encomenda? É basicamente por encomenda. O pessoal que está acompanhando em casa, para eles entenderem, a Bentley ela não fabrica o veículo, ela fabrica peças para automação para os veículos, não é isso? Exatamente. Nós não produzimos veículo, a gente produz, o foco nosso é componente automotivo específico da montadora. Eu quero trabalhar na Bentley. Ele quer trabalhar na Bentley. O Fabiano quer trabalhar na Bentley. O que fazer? O que fazer? Nós vamos ter que falar, logicamente, junto com o nosso setor de recursos humanos,
nós temos diversas vagas, a parte boa, como nós temos a América completamente conectada, mas a gente também tem fora, nós temos diversas oportunidades no mercado. Vocês conversam com o LinkedIn? A gente conversa com o LinkedIn, sim, a gente pode utilizar o canal no LinkedIn e dentro do LinkedIn tem especificamente com quem falar, com que área falar e, logicamente, estamos sempre abertos a contratar pessoas Quando boas vocês para vão trabalhar com a buscar pessoas boas para trabalhar, alguns órgãos específicos como o Senai ou órgãos do S, vocês têm uma coparticipação, um projeto aí de inclusão dentro disso? Ô Maraca, você viu ali no começo da fábrica, tem um centro de treinamento lá. Esse centro de treinamento a gente tem, sim, uma parceria muito grande do Senai. Eu, no meu começo de carreira, 36 anos atrás, eu também fiz Senai. Então, sim, a gente puxa muito esse trabalho junto com o Senai, junto com outras entidades, junto com diversas faculdades e universidades, para a gente buscar os melhores técnicos e os melhores engenheiros para atuar na nossa fábrica, sim. Então, a gente tem uma parceria muito forte, não só com essa universidade, mas também aqui com a comunidade local. Só para o telespectador que possa ser leigo como eu, essas máquinas gigantes, caríssimas que você tem aqui, que produzem as peças, elas são adaptadas a produzir uma peça de um jeito para Fiat e outra peça para Chevrolet de outro. É a máquina que é adaptada. Exatamente. Não precisa ter uma máquina para cada uma. Existem casos específicos que, vamos dizer, parte da produção é super específico para a montadora que a gente tem. Existem máquinas, como vocês viram no programa anterior, que elas são para diversos clientes, né? Então, esse é o segredo da nossa engenharia, esse é o nosso segredo quando a gente desenha os processos, como é que a gente consegue adaptar essas máquinas às necessidades específicas de cliente e, ao mesmo tempo, as máquinas que precisam ser multiclientes, como é que a gente pode utilizar elas. Então, o segredo nosso está justamente em como concatenar e sincronizar isso dentro do nosso processo de produção. Bom, a gente vai para o rápido intervalo para a gente poder fechar essa série de 2 programas, que eu confesso para você, eu estou tendo uma aula com você, com o Fabiano Caseca, com quem está em casa, as pessoas estão mandando mensagens na nossa rede social. Entre em contato conosco, a gente está à sua disposição, o Mundo dos Negócios volta já! Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Todo sonho é único, mas a realização de todos eles começa com uma decisão. Na Multimarcas Consórcios, você conquista a casa própria usando seu FGTS como parte do pagamento. Mas se o seu sonho é ter mais liberdade, escolha carros e motos sem limites de ano, marca ou modelo. Para o seu negócio, adquira caminhões ou máquinas pesadas e aumente sua produtividade. Sabe aquela viagem ou festa dos sonhos? Crie memórias inesquecíveis com um consórcio de serviços. Nós facilitamos o caminho para as suas conquistas. Por isso, estamos em todo o Brasil. Entre em contato com a Multimarcas no QR Code na tela ou acesse nosso site. Se preferir, liga pra gente. Nosso time está pronto para te atender. Multimarcas Consórcios. Juntos construindo sua história. Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. E a gente rodando pela dimensão dessa planta, dessas fábricas aqui em Campinas, nós estamos num setor especial para a Bettler. Aqui está conosco o diretor da fábrica de Campinas, o Daniel Fal. Fabiano,
também é uma peça importante dentro dessa tecnologia toda, esse rapaz, porque, Emerson, ele está aqui desde o primeiro pé de manga que foi nascido aqui, criado aqui Desde dentro. o comecinho, exatamente. Pois é, então aproveitando aqui, ô, Daniel, fala para mim dessa planta, dessa fábrica, já que você está aqui desde o início, você vem acompanhando o sucesso, o progresso da empresa, se ela está suficiente, está precisando de ampliar, abrir mais sei lá, o que aumentar qualquer coisa, ou se pelo planejamento ainda dá para ficar assim algum tempo. Perfeito, Fabiano. De acordo com o nosso planejamento, a gente tem área suficiente, mas a gente está sempre recebendo máquinas novas, projetos novos, porque esse é o ciclo que acontece dentro do mercado automotivo, a gente acompanha o ciclo das montadoras, então a gente tem sempre recebido equipamentos novos e a gente tem vários que estão programados para ser instalados, não só esse ano, mas ao longo também dos próximos 3 anos. Pelo que eu entendi, você disse que você tem terreno, talvez você não tenha o prédio, é isso, mais ou menos? Nós não precisamos fazer ampliação de prédio. Nós temos área suficiente para poder instalar as máquinas que a gente precisa. Pode pedir mais milhares de carros aí que tem espaço para fazer. Tem bastante espaço aqui para a gente Aproveitando esse gancho, o Emerson está aqui, eu vou dar um spoiler, talvez isso não seja tão segredo assim, mas vocês já estão com uma equipe, né, de consultoria para um projeto de reformulação de uma área que vocês me mostraram lá, num investimento gigantesco, não é isso? Exatamente. A gente, quando o próprio Daniel estava comentando assim, a gente acompanha o ciclo da montadora, né? E a gente faz os investimentos de acordo com os projetos que a gente vai desenvolver para o futuro, se tornar realidade, lógico, na fábrica durante, vamos dizer, o tempo adequado. E nós estamos exatamente nesse momento planejando que nós vamos estar produzindo em 2027. Então, tudo que a gente tem que planejar hoje vai cair no chão de fábrica em 2027. E é exatamente nesse momento que a gente está discutindo com equipes globais, com uma consultoria inclusive, porque nós vamos ter numa parte da fábrica uma transformação gigantesca, onde a gente quer continuar melhorando a nossa competitividade, a gente quer continuar melhorando o nosso tipo de serviço e vai ser necessário, porque como o Daniel até comentou, o próprio pensamento Lean como é que a gente consegue otimizar a nossa produção para caber toda essa produção que a gente vai ter. Então esse é o trabalho que a gente está fazendo agora. Daniel, a automação, a tecnologia, a IA, a fábrica, você é um gestor. É claro que todo dia muda-se alguma coisa e aí você observa essas mutações todas. Explica para quem está em casa o que é um gestor, um diretor de uma fábrica com a tamanha, a grandiosidade dela. Muito bem, assim, a gente tem muitos desafios todos os dias e a gente tem uma equipe muito bem estruturada, parte delas vocês já acompanharam quando a gente esteve lá na fábrica, que é para a gente conseguir fazer realmente a gestão do nosso negócio. Então você tem oscilações de demanda, você tem novos projetos, cada máquina que vocês viram lá, cada posição de cada equipamento, ele é pensado, ele é planejado. Quanto isso vai gerar de movimentação de material para um lado, para outro. Então cada pontinho da fábrica é planejado. Esse processo que nós estamos fazendo agora para o próximo ciclo de 2, 3 anos. Então, a gente tem bastante desafio, mas a gente também tem, eu brinco que a gente tem muita diversão, é o nosso parquinho de diversão a fábrica, porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Então, a gente aqui, nós estamos realmente pensando não só no nosso cliente que recebe o nosso produto, mas o cliente que recebe o veículo lá na frente, porque são os veículos que a gente também dirige. Então, a qualidade, a segurança de cada produto para a gente é muito importante. Curiosidade de repórter. A fábrica está em 24 países. Você está em países em desenvolvimento, países com economia, países ricos e países pobres, vamos reduzir assim. E muitas vezes um país em desenvolvimento, ele não tem a crise que outro tem. Mantém isso, o rico nunca tem problema, sempre está mantendo o faturamento e os em desenvolvimento sempre está com problema ou não estou falando verdade? Eu acho que depois da situação do Covid, depois de 2019, o que a gente via no Brasil, a volatilidade que a gente via no Brasil, ela realmente existe em outros países. Então, assim, existe uma mudança muito grande quando a gente fala de qualquer país do mundo hoje, seja ele rico, seja ele pobre, nos volumes de produção automotivo. E isso é uma pressão muito grande no dia a dia, logicamente, como o próprio Daniel falou também,
a gente tem que buscar muito como atender essa flexibilidade. Muita hora o cliente está pedindo mais peça, outra hora o cliente está pedindo menos peça. Ô Daniel, a gente está numa espécie de quartel-general de vocês, foi montada toda uma estrutura, conversando aqui com o Emerson, profissionais que produzem inteligência para a África, para outros países daqui, né, desse lugar aqui. Você como um gestor de fábrica, é importante que se dê condições, é importante que se escute os profissionais para que a empresa possa ter as mutações. Esse é o papel da Bentley? Sem dúvida. Nós temos vários programas aqui onde a gente busca talentos internos. Toda posição que a gente abre, antes de ir para o mercado, a gente verifica se dentro a gente tem pessoas capacitadas para executar ou trabalhar nessa nova função. E nesse processo a gente vai assegurando que as novas posições, as novas lideranças, a gente consiga formar dentro de casa com o nosso DNA, com a nossa cultura, com os nossos valores. Então isso está o tempo todo presente na Bentley. A gente viu ali, e eu pude escutar, um profissional que está aqui há aproximadamente 6 a 7 meses, ele disse assim, eu estou muito feliz em poder contribuir com o meu processo de conhecimento, estou recebendo mais conhecimento ainda e ele está surpreso com o que ele está vendo aqui. É assim que funciona esse mercado interno de trabalho aqui dentro? Vou dar o meu exemplo. Eu estou na Bentley há 28 anos. Eu comecei como preparador de máquinas. Eu passei por diversas funções e diversas plantas. A empresa te deu todas as oportunidades possíveis? Não só as oportunidades, como o suporte que eu preciso. Que eu precisei ao longo do caminho e que eu ainda preciso. Acho que isso responde a sua pergunta, certo, Maracanã? Exatamente. E aí você, claro, evidentemente que já passou por todos os setores e conhece bem cada detalhe desta fábrica. Sim, eu passei por praticamente todos os setores da operação. Sim, conheço muito bem. Com o meu papel de diretor de fábrica, preciso conhecer muito bem a fábrica. Mas, como eu disse, a gente tem uma equipe, não só de gerência, de supervisão, super capacitada, que com a minha direção, a gente trabalha os assuntos do dia a dia. Então, assim, a gente realmente supera muitos desafios aqui dentro. A gente melhora cada processo que a gente pode melhorar, porque nem sempre você vai ter um projeto novo, você tem que ir melhorando os projetos existentes. Ou seja, olhos de lince sempre, Fabiano Caseca. Pois é, sempre. Quero voltar aqui para o Emerson, porque 15 anos? 15 anos de Bentley. Com 15 anos de Bentley, você viu muitas coisas acontecendo, você contribuiu para que as coisas acontecessem e se obtiveram, logicamente, o resultado está aí, muito sucesso. Agora, qual o seu verdadeiro case de sucesso? Algo que foi feito ali, ou foi, sei lá, de uma peça de um veículo, ou gestão, aquilo que você fala. Esse, do meu ponto de vista, que o dele pode ser diferente, foi o grande case de sucesso da Bentley. A Bentley, dentro desses 150 anos, teve que passar por diversas transformações, né? Como toda empresa, vamos dizer assim, que sobrevive, ou você se transforma ou você acaba morrendo. Então, eu fico muito feliz de ter sido o primeiro, vamos dizer, vice-presidente aqui no Brasil, brasileiro. Antes de mim, sempre foram alemães. Eu fui e sou o primeiro brasileiro que faz parte do board da Bentley na Alemanha. Então, acho que isso demonstra todo o, vamos dizer assim, o foco no desenvolvimento da minha carreira dentro da Bentley, focado em sucesso. O que a gente conseguiu transformar, e isso foi a parte da transformação agora mais recente, foi da gente ter conseguido ter feito todas as fábricas globais, desenvolver um padrão. Acima desse padrão, a gente ter focado na conectividade e na digitalização e ter acelerado muito a nossa competitividade. A gente conseguiu transformar a Bentley. A gente até fala, trocou o pneu enquanto o carro estava andando, porque a gente tem que estar produzindo todo santo dia, né? A gente conseguiu fazer essa transformação, não só aqui, mas global. E acima de tudo, a gente conseguiu sair de uma situação, se vocês recordarem, diversas empresas no ano depois do Covid passou por uma dificuldade muito grande. E nós, como Bentley, a gente está saindo muito melhor dessa fase de crise, baseado no trabalho que foi feito principalmente na parte de operações globais. Então, isso é um ponto que, do meu ponto de vista pessoal, me orgulho bastante de ter liderado toda essa transformação global.
Você acha que essa saída do grande problema da Covid-19, da pandemia, vamos dizer assim, sem dor ou com menos dor, é um grande case da fábrica? Certamente é um grande case, porque inclusive diversas consultorias europeias mesmo, né, quando elas olham as diversas empresas alemãs, como é que elas saíram da crise, como é que elas conseguiram recuperar o fôlego e sair às vezes de situações difíceis, como é que elas saíram depois do Covid. E a Benteler tem sido repetitivamente dito na Europa e globalmente como um dos grandes cases de sucesso. A gente saiu muito mais forte, a gente tem conseguido realmente muito mais negócio, a gente tem se desenvolvido muito melhor e de uma maneira sustentável depois da Covid. Parabéns. Muito bom. A gente teve aqui a oportunidade de 2 programas fazer com que as pessoas entendam que alguém está te observando sempre, né? Sempre. O seu comportamento, a sua atitude, a sua forma de ser, a sua forma de buscar conhecimento sempre. E temos a honra aqui de ter pessoas que estão se destacando nas suas empresas pela sua competência, pela sua devoção e mais do que isso, quando alguém se faz no trabalho em prol da coletividade, é sucesso absoluto e é muito gratificante. Quero te agradecer por você ter nos recebido aqui, ter despedido do seu tempo para poder conversar conosco, mostrar essa empresa que é um orgulho para nós e para o Fabiano Caseca. Verdade, eu agradeço da mesma forma, mas talvez mudando um pouco o rumo aqui, num programa desse, 2 programas que nós conseguimos gravar numa grande fábrica dessa, eu também me emociono, porque eu sou uma pessoa que vem lutando desde criança, de uma família muito humilde, da roça, e consegui chegar a um lugar que eu almejei e sonhei por muito, que era ter um programa desse nível numa emissora. E queria aqui, mudando um pouquinho com a licença de vocês, um agradecimento muito especial a esse amigo, a esse companheiro, Marcos Maracanã. Quem me ensinou comunicação de verdade foi o Marcos. Comecei no programa dele, durou muito pouco lá, mas de lá saímos e montamos algo de grande significado e que está hoje na liderança, um programa a nível nacional, liderando a programação da emissora. Para mim é um motivo de muito orgulho e de muita gratidão ao companheiro Marcos Maracanã. O programa vai bombar, sabe por quê? Porque você tem autenticidade, o Daniel tem a competência e nós temos a honra e glória de impulsionar essa empresa para o mundo todo. Muito obrigado, Fabiano Caseca. O nosso bordão que é sucesso no Brasil, Fabiano Caseca. O mundo é nosso, Fabiano. Não, Maraca, o mundo é dos negócios. Chama o povo para assistir, vem. Vem.